algumas, como vocês vão ver, vai ter algumas coisas novas, transparências da primeira ou segunda aula que eu dei com essas transparências. E uma coisa que eu gosto de colocar aqui é essa frase do famoso físico, né, brilhante Richard Feynman, e que falou que ondas em águas, como vocês viram, teoria do potencial, ondas e águas são facilmente vistas por todo mundo e usualmente são usadas como exemplo de ondas em cursos elementares. No entanto, elas são o pior possível exemplo, porque elas têm todo tipo de complicação que ondas têm. A derivação, dispersão de relação, é complicada e tudo mais. É um cara brilhante, claro, tudo mais, mas só que também já há um tempo atrás, muita coisa avançou, as pessoas entenderam melhor. Na verdade, é um ótimo exemplo, como fazer um ótimo playground para a gente ver vários tipos de problemas em matemática, de dedução de equações, análise assintótica de operadores, análise assintótica de soluções e por aí vai. Né? Então, é interessante ver como é que as coisas evoluem. Né? Aí eu botei aqui, não é mais verdade. Então, aquele problema que vocês viram. Então, vamos lá. Por causa da cabeça, talvez, né, no meio. Então, a gente tem aqui aquele problema de ondas acústicas, né? Onde agora vocês já sabem o que isso quer dizer. Isso aqui é um mapa da velocidade de propagação da onda acústica nesse meio. Aqui é Z, né? E aqui é X. Aqui a gente pode botar um dado inicial, um delta, ou uma função, um pulso rápido no tempo. E aqui está a frente de onda. A gente aprendeu isso aqui, de certa maneira, para desenhar esses gráficos daqui numericamente, que esse problema é muito complicado. O que vocês fariam? Resolveriam o quê? Agora, esses já são especiais. Para resolver essas curvas aqui, numericamente, uma possibilidade é usar a equação Eikonal para as frentes de onda, com um dado pontual aqui. E aqui entra as características, que são geralmente os raios da equação da Eikonal, e quem a gente sabe, vocês viram isso, que elas são ortogonais. Então, as frentes de onda, por exemplo, φ constante, é ortogonal aos raios. Esse aqui, na verdade, se esse meio daqui, dependendo da escala desse meio, não, simplesmente resolver a Eikonal, a dificuldade no computador é lidar com esses coeficientes descontínuos e tudo mais, mas imagina uma versão suave disso aqui, você vai resolver a Eikonal para ver como é que os raios estão curvando e as frentes de ondas também. Tá? Aqui no computador, você não precisaria necessariamente usar a múltiplas escalas, até porque se a gente botar um pulso aqui muito rápido no tempo, essa escala aqui não vai ser rápida para o pulso. Tá? Então não precisa, em princípio, análise múltiplas escalas. Aqui é uma figurinha que eu acho que eu mostrei para vocês, né? Que é uma figura real, onde aqui está mostrando a topografia do fundo do mar entre essas duas ilhas, Bouvet e Geórgia, essas duas ilhas aqui. E vocês veem que a topografia, nessa escala, varia rapidamente aqui. Tá? Onde isso aqui é quilômetros. Então, essa variaçãozinha aqui pode ser centenas de metros ou até 1 quilômetro, já que isso aqui são dezenas de quilômetros. Então, aqui sim, uma análise múltipla escalas é interessante, ou ter um modelo que capture isso. E isso aqui é um pouquinho de uma motivação para fazer aqueles modelos que eu apresentei para vocês, que eu vou mostrar agora e que está um pouco relacionado com a palestra do José, quinta-feira, que é a próxima transparência. Então, olha, isso aqui é do Google Maps, está aqui as duas ilhas, perto da Argentina, está aqui as curvas de nível, essa linha vermelha aqui, para bater, é a vista superior, isso aqui é a vista lateral dessa curva vermelha aqui, tá? E isso aqui é a profundidade, aqui tem a ilha, a profundidade é 0. Tá? Então, aqui a topografia, tem a variação lenta da topografia e tem a variação rápida. E a gente queria estudar, em algum momento, a variação rápida da topografia. Então, um modelo sintético para estudar a variação rápida da topografia é esse modelo com uma topografia constante, linear por partes. Isso aqui é um detalhe dessa regiãozinha aqui.
E como essa topografia não tem estrutura, até usei no computador um gerador aleatório de número para sortear a profundidade de mais tanto a menos tanto. Isso aqui acabou sendo um modelo útil para fazer, e eu vou contar um pouquinho para vocês, computação científica para problemas de ondas em meios aleatórios. Onde esse aqui é um meio aleatório, que apesar de a topografia no fundo do mar não ser aleatório, você modelar como meio aleatório tem algumas coisas de interesse. Primeiro, a matemática é interessante. Segundo, você obtém resultados que são válidos para toda uma classe de topografias, que tem esse tipo de estatística, é mais tanto, menos tanto, com tarará. E terceiro, você também pode lidar um pouquinho com incerteza, de repente de uma medição imprecisa, ou o fundo por erosão mudou um pouquinho. Tá? Então esse é o modelo. Então a gente estudou ondas típicas que eram uma gaussiana, essa daqui que é uma derivada de uma gaussiana, ou para o problema fracamente não linear, uma onda solitária. Então começamos a estudar o problema linear e depois o problema fracamente não linear. Tá? E aí, essa onda ela interage com essa topografia muito longa, é um problema de 3 escalas, que é a microescala, a mesoescala e a macroescala. Você quer ver a onda viajando por muito tempo. E isso já tem um pouquinho de sabor, como eu vou mostrar, e é de propósito. Eu vou mostrar coisas que ajudam a palestra de vocês dois. Tá? Então, a onda viajando por um tempo longo, com essa microescala, que ela não sente em todo detalhe, porque, olha só, a onda é longa com respeito à microescala. A onda, está aqui a onda viajando sobre a topografia, você vê que ela tem todo esse sinal atrás dela, que é o rabo da onda. Eu vou mostrar para vocês que essa parte daqui, da frente da onda, isso aqui já é diferente disso aqui. Isso aqui já é mais largo e mais baixinho, está sofrendo de uma difusão aparente. Por quê? Porque está perdendo energia para tudo isso aqui. Então, uma difusão aparente, porque não tem um mecanismo da EDP tirando energia do sistema, mas existe um mecanismo da EDP convertendo energia. Então, note a diferença de palavra. Retirar energia é tipo uma coisa que tem um amortecedor, ou Navier-Stokes que tem viscosidade. Então, em vez de tirar energia, remover energia, o sistema está convertendo energia da parte suave da solução, que é o pulso, para a parte que é ruído, que é média zero, mas que tem energia aqui. Então, se você ignorar essa energia daqui, parece que essa parte daqui está sob o efeito de difusão. Tá? E aí tem 2 fenômenos fantásticos. O primeiro, que eu já falei, que é essa frente de onda aqui parece que está sob o efeito de difusão aparente. E tem o segundo fenômeno que eu acho que eu contei para vocês, que é, se eu pegar essa onda refletida, que aqui já é fundo plano, e gravar esse pedaço daqui e mandar ele como novo dado inicial, ele vai me dar uma miniatura cópia da onda inicial, que é a reversão temporal, que eu acho que eu falei um pouquinho na primeira palestra. Vou falar de novo. Então, a primeira parte, simplificação assintótica das equações diferenciais, tema do Rosset. Então, o truque aqui é usar a aplicação conforme por quê. Então, eu vou ajudar vocês dois um pouquinho. Se eu tenho que resolver Laplace nesse domínio aqui, então isso aqui é uma caricatura simplificada disso aqui. Se eu tenho que resolver Laplace, eu mapeio isso aqui numa faixa lisa. E na faixa lisa, esse sistema de coordenadas aqui é cartesiano. Mas como a aplicação conforme preserva ângulo, eu posso graficar aquele sistema cartesiano do domínio canônico no domínio físico como um sistema de coordenadas curvilíneo e ortogonal. Ou seja, isso aqui cruza sempre a 90 graus. Isso porque a aplicação é conforme. E o fundo é uma isolinha, por isso que o Neumann é trivial. Tá? Então, resolver o problema nesse sistema de coordenadas, está aqui, a gente pode simplificar as equações de teoria do potencial e obter um sistema desse tipo aqui, que são equações parecidas com o que vocês dois estão olhando, onde aqui tem uma novidadezinha que é esse zeta zero, que foi o Nogo que descobriu isso, que você pode expandir o potencial, aqui Nogo, que pode expandir o potencial numa profundidade intermediária, que é essa verde daqui,
e isso muda a relação de dispersão, ou seja, muda a relação de padê, e você pode otimizar essa relação de padê. E aí o Nogo descobriu que se você otimizar fazendo um mínimo quadrado do erro da velocidade de fase, você sai com essa profundidade aqui 0,469. Tá? Então, nessa profundidade daqui, se você usar o potencial, ou essa velocidade aqui, nessa profundidade, você muda a relação de dispersão. Isso eu não falei para vocês nem no curso, nem vocês dois estão falando, poderia ser um terceiro artigo a ser lido aqui. Tá? E aí também se faz a reflexão no domínio. No aplicação conforme, se faz a reflexão no domínio de tal maneira que essa linha daqui não é uma linha de fronteira, mas é uma linha interior, mas que você extrai propriedades dessa simetria. Ou, até se você quiser, em Y, é uma antissimetria. Porque Y mais 2 é igual a Y menos 2. É igual a menos Y menos 2. Certo? Tá? E aí, tira proveito dessa simetria e aí essa da aplicação conforme. Então, por que essa equação aqui é assim? Por que essa topografia é assim? Essa topografia é assim porque justamente a gente queria estudar um modelo em ondas aquáticas que se parecesse, a princípio, com o modelo de ondas acústicas, onde a velocidade é constante por partes. Então, essa topografia é um ambiente perfeito para matematicamente se estudar duas equações de ondas distintas, ondas de água e ondas acústicas, mas onde a IDP é muito parecida. E a IDP é muito parecida se você fizer o alfa igual a zero, que é linearizar, e fizer o beta igual a zero, que é sem dispersão, essa equação aqui, ó, só com esse termo e esse U aqui e essa parte daqui, essa equação linear, parece muito aquela que a gente viu para ondas acústicas. Que em vez de ter dois coeficientes aleatórios, vai ter só, que é essa daqui, vai ter só um coeficiente, que é esse M. Então, com alfa igual a zero e beta igual a zero, esse sistema daqui se parece muito com esse daqui, onde muita teoria já tinha sido feita por Papanicolaou e colaboradores. Então, a nossa ideia foi começar a estudar esse sistema daqui, primeiro com alfa igual a zero e o beta pequeno, de tal maneira que essas equações aqui se pareçam com uma perturbação disso aqui. É o que o Hugo está estudando, tá, num modelo determinístico, mas que dá resultados bem bons. Depois, com os amigos probabilistas, a gente conseguiu generalizar para o modelo probabilístico, mas que é um artigo mais complicado, mas esse do Hugo é a primeira versão. Tá? Então, isso fez com que aquele modelo, ó, velocidade constante para como é que esse perfil daqui, ó, da velocidade acústica, se parece, com esse perfil daqui. Por isso, então, matematicamente, você não vê no mar montanhas assim, mas como um ambiente matemático para se testar ideias, excelente. Ou, se quiser pensar, isso aqui é uma discretização grosseira de uma cordilheira submersa, onde você pega as alturas máximas de cada parte e passa a faca e diz que ela é constante. Tá certo? É uma discretização grosseira de uma topografia, né? Tá? Ok. Um outro estudo, que até acabou que, eu acho que foi em cópia para vocês, mas eu não falei, é um que pode se fazer também, em vez da análise de reduzida, modelo reduzido para as ondas, como, por exemplo, você, José, está fazendo, se a gente fizer um trem de ondas, que é isso aqui, então isso aqui é um trem de ondas de amplitude modulada. O que quer dizer isso? É uma frequência única, monocromática, mas com a amplitude multiplicada por uma gaussiana. E existe uma análise assintótica usando expansões, está no livro do MEI, para fundo plano, um pouco no espírito que vocês viram, múltiplas escalas e tal, porque tem várias escalas, tem a escala disso aqui, tem a escala disso aqui, então é um pouquinho diferente, mas vocês conseguiram entender, são contas. Pode-se deduzir uma equação efetiva para a envoltória. E essa equação para a envoltória é uma equação não linear de Schrödinger, que aparece também em mecânica quântica. Tá? Por isso que se diz que essa teoria é uma teoria de amplitude modulada, AM, que nem tem AM e FM de rádio, é a mesma coisa, né? Frequência modulada se modula assim, e amplitude modulada se modula assim. O nome já diz. Tá? Então, tá bom. Então, aqui só um exemplozinho. Então, vamos lá. Então, falar um pouquinho de comportamento assintótico efetivo.
que é que o Hugo vai falar. Difusão aparente. Então, mostrar resultados de difusão aparente. Então, esse problema daqui foi onde isso começou, e começou com dois geofísicos, que foi O'Doherty e Anstin, que de uma maneira muito esquemática explicaram uma coisa que para eles era surpreendente, que uma onda acústica que supostamente era longa, não deveria sofrer muito atenuação quando viajava na crosta terrestre, eles observavam com os medidores deles, ou as pessoas observaram com os medidores, que havia uma atenuação da onda conforme ela viajava pela crosta terrestre. E eles começaram a chamar isso de atenuação aparente. E essa atenuação tinha a ver justamente com o espalhamento múltiplo, com esse bate e rebate, com essa energia que vai sendo transformada da parte suave da onda para flutuação, convertida. Então a energia não é retirada do sistema, mas ela é convertida para uma outra parte de ondas, que é a onda que é ruído. Tá? E aí, por causa disso, isso é de 71, por causa disso, e matemáticos começaram a estudar isso final dos anos 90, a entender como fazer. Né? Um artigo que está citado, não acho que o Hugo está lendo, é de dois autores, de Berlin e Bird, que é 94 e tudo mais, então nos anos 90 a matemática estava estudando isso, Papanicolaou, esses dois colaboradores de Papanicolaou, então o grupo começou a apelidar dessa aproximação de ODA, ODA Approximation, que é justamente em homenagem ao nome deles, O'Doherty e Anstin. E essa aproximação diz o seguinte, como vocês vão ver em um segundo. Isso aqui eu vou passar rápido, porque é o exercício que a gente fez na aula passada. Um refletor só. Escreve essas equações, agora aqui é para onda acústica. Escreve essas, e a gente fez para onda acústica, né? Escreve essa expressão em termos dos invariantes de rima, certo? Um vai para a direita, outro para a esquerda. Você ainda pode usar aqui em x o tempo de viagem, para as características ficarem mais 1, menos 1. Tá? E aí sai o coeficiente de transmissão, reflexão e aquela condição de conservação que a gente falou na aula passada. Tá? Então isso aqui vou passar rápido, já estava preparado, mas eu resolvi apresentar na aula passada. Aí o bicho complica quando eu botar, eu falei isso também, uma camada a mais. Então olha só, de 2 camadas e uma interface, eu passei para 3 camadas e 2 interfaces. O problema é que com uma interface intermediária, a gente tem um pouco o que em inglês se pode chamar de ringing, que é como se fosse uma campainha que fica tocando, porque vai ficar uma energia batendo ali para sempre. Né? E aqui está claro, ó, entrou essa energia daqui, passou. Aí agora, isso aqui virou o problema azul. Essa daqui, parte passou, parte voltou. Mas essa agora vai ser uma onda incidente para lá, parte passou, parte voltou. E se não tiver dissipação no sistema, matematicamente, isso vai ficar reverberando para sempre. É claro que, eventualmente, a energia é infinitesimalmente pequena, mas matematicamente vai reverberar para sempre. Certo? Então, se você fizer aqui esse problema com a matriz de transferência, você vai ter 2 matrizes de transferência, que é uma matriz de transferência para cada interface. E o problema é complicado. E quando você tem aquelas várias interfaces, então você tem que ter várias matrizes, o problema é muito complicado. Mas um resultado que se pode tirar é o seguinte: se você pensar que esses coeficientes, agora eu vou contar em poucas palavras uma história que é muito complicada, está bem acima do que a gente pode fazer nesse curso. Se eu pensar que esses coeficientes aqui, que é a impedância, esses coeficientes aqui são aleatórios, tá? Então, é basicamente dizer isso aqui, né? Que aqui, ó, eu estou sorteando uma velocidade aleatória para cada pedaço desse, a gente sabe que a velocidade é isso aqui e a impedância é ρ vezes kappa, certo? Então, pode-se mostrar, e no computador a gente verifica isso, tá? Que se eu tivesse a impedância aleatória, o comportamento da minha solução que vai para a direita, do meu invariante de rima que vai para a direita, e se eu chamar de ATIL, a esperança matemática desse A, porque esses caras aqui são aleatório, ATIL, que é a esperança matemática de A, dá para se ver que o comportamento efetivo do ATIL, vocês agora já sabem o que eu quero dizer por comportamento efetivo, na primeira aula eu falava, não se preocupa muito com isso, agora eu digo, se preocupa sim, porque você já sabe o que é, certo?
o comportamento efetivo de Atil pode ser expresso por essa expressão daqui, que é uma equação de advecção de fusão, onde o coeficiente de fusão é uma integral da função de correlação desse ruído aqui. Isso é na modelagem probabilística. Na modelagem determinística, que o Hugo vai falar, não deixa de ser muito diferente, apesar de que não tem nada aleatório lá. E eu não sei se, Hugo, na altura do campeonato, isso que eu estou falando conecta com o que você está lendo um pouquinho? Beleza, essa é a ideia. Eu saberia que eu falando isso hoje, eu ajudo vocês dois a ter, nesses 2 dias, de dar uma polidazinha, né, na palestra, concordam? Né, para ajudar. Tá? Então isso aqui, efetivamente, e se você resolvesse essa equação no computador e comparasse com o que você está fazendo com essas equações, essas aqui, bate. Eu vou te mostrar resultados agora. Olha só. O que eu esqueci de dizer é o seguinte. Uma coisa que a teoria probabilística te diz é que essa equação aqui é efetiva, ela parece uma equação determinística, mas na verdade eu só vejo isso se eu estiver seguindo essa onda daqui com uma janela em torno dela. E essa janela, ela tem a velocidade aleatória daquela realização, daquele sorteio em específico. Eu vou mostrar isso no próximo gráfico para vocês. Então você se coloca no referencial móvel seguindo a onda. Mas é claro que a velocidade da onda depende do meio que você sorteou. O coeficiente de difusão não depende do meio que você sorteou. Porque ele já depende de uma grandeza estatística, que é a função de correlação. Tá? E olha aqui no computador, vou mostrar a figura para vocês. Aqui eu fiz 20, acho que foram 20, simulações diferentes para meios diferentes. Olha só, o tempo de chegada das ondas foi diferente. A teoria probabilística matemática que colaboradores meus que têm um lado mais probabilístico que o meu, é claro, são probabilistas, fizeram, mostra que, na verdade, a velocidade, que é aleatória, não é determinada, ela depende do meio que você sorteou, no entanto, a velocidade é normalmente distribuída. Ou seja, a gente quase consegue ver isso nesse gráfico. Aqui tem a velocidade média e aqui vai ter o desvio padrão e você vê que mais para fora é raro. Então é como se fosse uma distribuição gaussiana, isso quer dizer normalmente distribuído, gaussiana em torno da velocidade média. No entanto, a forma dessa onda daqui, que depende do coeficiente de difusão, é determinística. Então pega todos esses perfis aqui e junta, feito carta de baralho, e compara com a solução teórica. Olha só aqui. Por quê? Porque basicamente nessa solução daqui, a gente está dizendo que o A viaja com uma velocidade aleatória e que ele é dado pela condição inicial convoluída com uma gaussiana, solução da equação do calor. Logo, o efeito da gaussiana é universal, a velocidade aqui não é. Aqui está exemplificado isso, ó. A velocidade não é, mas o perfil é, e essa linha cheia daqui é simplesmente o dado inicial convoluído com a gaussiana que sai da análise assintótica. Ok? Olha aqui outro exemplo, que é interessante se a gente pensar em homogeneização. Agora, se vocês já sabem o que é homogeneização, né? Olha aqui, pensa que isso aqui é uma topografia ou uma crosta terrestre que foi feita a amostragem dela. Usando o gerador aleatório de números, foi feita uma amostragem. Tá? Então, se eu olhar assim, parece uma topografia que a velocidade de referência é 1. E se eu olhar assim, deitado é a crosta terrestre, a velocidade na crosta terrestre. Tá? Olha só 4 exemplos aqui. Então, essa curva preta aqui é o dado inicial, para todos eles é uma gaussiana. Então, imagina que eu boto uma gaussiana aqui e vou deixar ela viajar até aqui. Ok? Eu botei o dado inicial aqui e vou botar o fundo plano, que a velocidade é 1. Tá? A solução é essa curva preta aqui. E olha, o tempo de atraso é 0. Porque o fundo é plano, é 1, ela não se atrasou, ela chegou na hora esperada, que é o tempo menos o tempo de viagem. Concordo? Se a velocidade é 1, o tempo de viagem é igual ao tempo. Certo? Então, esse aqui é fundo plano, é o dado inicial transladado. Agora, olha só o que acontece, que se eu fizer
esse problema daqui e eu homogeneizar o meio, tirar a média dessa velocidade, daquele jeito média, da forma média harmônica, tá? Aí, o resultado é essa curva azul. É a curva homogeneizada. Tá? Aí eu pergunto para vocês, eu faço a simulação numérica desse modelo aqui com todos os detalhes, problema linear, linearizo, mas boto todos os detalhes do meio, por exemplo, problema hiperbólico, linearizo, coloco todos os detalhes e a solução que me dá é essa preta do método numérico. O que aconteceu? Quem é que me conta a história agora? O que aconteceu entre meio, fundo plano, vamos chamar isso aqui de topografia, fundo plano, homogeneizado, a onda é longa com respeito a isso aqui, ó, deve ter umas 10 montanhas por largura de onda, então está no regime certo. Tá? Então isso aqui é uma solução assintótica fazendo a homogeneização. E isso aqui é a solução numérica preta com todos esses detalhes. O que aconteceu? Vocês, com a experiência de vocês, o que vocês contam dessa história? Por que eu tenho 3 perfis diferentes? O que tem de interessante aí e o que tem talvez de errado aí? Opinião dos especialistas agora. Certo? Então a primeira coisa que eu noto é que aqui, ó, dessa preta para essa preta, houve uma atenuação, essa aqui é mais baixinha e mais gordinha. Então, a impressão que eu tenho é que a onda veio, começou a interagir com o meio, e aí você tem meio que uma série de ondas refletidas. Que aqui a gente vê um pouquinho. Que seria o resultado de todas essas interações. E o que aconteceu então? Tá ótimo, é isso mesmo. E agora comenta sobre a solução homogeneizada. Ela é boa? O que você comentou está perfeito, né? O que você comentou sobre essa solução está perfeito. Ela está baixinha, tem a difusão aparente, por causa da energia que foi convertida para o rabo da onda, o ruído. Perfeito. Agora, comenta sobre a solução homogeneizada. O que ela tem de bom, o que ela tem de ruim? Eu posso fazer um comentário bom e um comentário ruim sobre ela. A impressão é que a homogeneizada não está sentindo a topografia. Num certo sentido. Isso. Mas eu não estou vendo a atenuação ocasionada pela... Muito bom, estamos aprendendo a jogar a bola, depois de um semestre está ótimo. Isso mesmo, essa onda não está sentindo a atenuação. Por quê? É intuitivo, porque eu fiz a média, não tem mais heterogeneidade no meio para gerar reflexão, para converter a energia dela. Esse é o lado ruim, ela não está sentindo atenuação. Mas qual é o lado bom dessa solução? O que ela tem de bom nessa solução? Que a gente até, enfim, é uma informação boa. Não tem atenuação, mas ela, de certo modo, ainda acompanha o pico da onda. Isso, então, em outras palavras, tá bom, mas já percebeu certo, mas está falando errado, digamos assim. Ou seja, pode falar melhor, não está falando errado, mas pode falar melhor. Ela não está sendo atenuada porque não tem mecanismo de reflexão, logo não tem mecanismo de conversão de energia, mas ela sente o meio. Por quê? A velocidade dela está correta. Ela está meio que sentindo a advecção. Assim. Ela sente uma advecção efetiva, ou seja, você vê que o tempo de chegada dela, ou seja, o atraso dela, foi precisamente, você falou, os 2 picos estão juntos. Claro, ela está sentindo, a solução homogeneizada pescou, capturou certinho a velocidade efetiva do meio, que é esse acelera, desacelera, acelera, desacelera. Ela não pegou a conversão, mas pegou esse primeiro efeito. Ou seja, traduzindo em palavras já com alguma experiência, a
a solução homogeneizada não tem um mecanismo de espalhamento múltiplo, de reflexão, mas ela sentiu o meio, de certa maneira, porque ela andou com a velocidade certa. Então, na verdade, a solução homogeneizada é uma boa solução para distâncias pequenas, onde a conversão de energia daqui para cá ainda é pequena. A atenuação ainda não foi muito grande, mas para distâncias grandes, ela já não é mais uma boa solução. E aí tem essa solução probabilística aqui, que é essa vermelha, que, olha, bate em cima. Tá? Ou seja, é uma teoria probabilística mais sofisticada do que a de homogeneização. E trocando em miúdos, para quem sabe um pouquinho de probabilidade, mas de qualquer maneira é bom ouvir essas palavras mesmo, que você não saiba muito probabilidade, a diferença entre essa solução homogeneizada e essa solução probabilística aqui é um pouco, assim, não chega nem a ser muito grosseiramente falando, mas é um pouco a diferença entre a lei dos grandes números e o teorema central do limite. Tá? Que a lei dos grandes números, que essa aqui, te diz qual é a média efetiva de uma coisa se você fizer uma história no tempo longo o suficiente. Certo? E o teorema central do limite é que ele vai te dizer, em primeira aproximação, qual é a distribuição daquele processo. E muitas vezes, aí se ele te diz que é uma gaussiana, um processo normal, normalmente distribuído, então é uma gaussiana, ele te diz que é uma gaussiana de média tanto e desvio padrão tanto. Então ele te dá uma informação um pouquinho a mais. Em termos assintóticos, é uma coisa que vai além da lei dos grandes números. E é um pouco isso que essas duas teorias estão fazendo, só que para equações diferenciais. Essa teoria daqui sai de um teorema central do limite para EDOs estocásticas, quando você escreve a equação da onda que vocês estão olhando, a hiperbólica, em Fourier, mas é Fourier no tempo, não Fourier no espaço, porque no espaço o coeficiente é variável, blá, blá, blá. E aí tem uma teoria altamente não trivial, mas que te diz que esse processo é um processo markoviano de difusão, blá, 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 que, né? E aí te diz que ele é distribuído de uma certa forma, a distribuição dele é de uma certa forma. Então vocês veem que é um pouco indo além, aí a teoria pegou a coisa certa. Mas a intuição vocês já estão pegando, entendeu? Que é isso, que essa daqui não está pegando a conversão de energia, mas pegou a velocidade certa. Fez sentido? Tá? Tá aqui o exemplo de um teorema, não vou falar muito rapidamente, mas começou, até onde eu sei, com esse senhor aqui, que eu não sei se é russo, mas eu vou dizer soviético, porque é da época da União Soviética, Rashminsky, 60 e pouco, começou a estudar, olha só, processos estocásticos definidos por equações diferenciais com um parâmetro pequeno. Isso faz sentido para vocês, agora já vi isso para equação diferencial com um parâmetro pequeno, que é a microescala, blá, blá, só que aqui é de forma abstrata, e aqui ó, um teorema limite para soluções dessas equações diferenciais com um campo vetorial aleatório. E aí Papanicolau começou na tese dele, quando foi um orientador, a trazer esse tipo de teoria para ondas. E a ideia é que você pega uma equação da onda e converte ela, usando Fourier, numa EDO desse tipo aqui, onde a gente pode pensar, isso aqui é EDO abstrata, mas a gente pode pensar que esse x aqui é a amplitude de cada modo de Fourier, o forçante depende, claro, da amplitude e depende de um processo estocástico que varia numa escala rápida externo. Então, imagina que isso aqui é um processo estocástico, uma variável aleatória, que varia numa escala rápida, que faz parte do campo vetorial dessa EDO. E o teorema central do limite vai te dizer que se esse processo estocástico for estacionário, ergódico, o campo vetorial for centrado, média zero, o teorema central do limite te diz que o gerador infinitesimal do processo tal, é dado por essa equação de advecção de fusão, ou seja, te diz um pouquinho como é que vai ser, qual é a equação que governa, falando aqui em poucas palavras, governa a densidade probabilística do processo, e palavras do tipo, já devem ter ouvido, medida invariante, que seria o limite desse processo aqui, tá? Estacionário, tá bom? Então, em poucas palavras, para não falar muita coisa. Então,
Você vê que rapidamente vai para uma teoria altamente sofisticada e que Papanicolaou, com colaboradores, desenvolveram ela muito para ondas. E eu não sou um desenvolvedor disso, eu sou um usuário, e inclusive em alguns casos um usuário que teve como colaborador probabilistas como Garnier, Foucault e tal, e a gente juntou a modelagem, quer dizer, a preparação das equações, que eu sabia fazer muito bem, a parte numérica, que eu sabia fazer muito bem, mas a parte dos teoremas de limite, a parte técnica das coisas, eles fizeram, e daí que saíram alguns artigos mais probabilísticos que eu não dei para vocês, mas se vocês olharem vão ver, e rapidamente as coisas ficam bem pesadas, mas muito interessantes. E aqui, todos esses que eu mencionei, meu orientador e ex-aluno dele, 3 ex-colaboradores meus, tive o prazer de trabalhar com eles, acabaram em 2007 escrevendo, juntando toda essa teoria, escrevendo um livro, que é esse livro aqui, que a gente tem no IMPA, e que é um livro altamente não trivial e muito bom no assunto. Juntou vários artigos. Tá? Então, que fala sobre propagação de ondas e reversão temporal num meio que é em camadas aleatórias. Então, é constante por partes. Tá? Então, isso aqui é para mostrar um pouquinho de intuição matemática com um exemplo bem simples que eu quero mostrar para vocês. Tá? Mas é bem simples. Pega a equação da onda, tá? Com velocidade c, uma onda indo para a direita, com velocidade c. Agora, eu vou dizer que essa velocidade c é aleatória. É constante, mas é aleatória. Tipo, eu falo para vocês, a velocidade c é 1. Aí o Hugo diz para mim, não, velocidade nesse material que você está falando, até onde eu sei, lá na Terra de onde eu venho, é 1,2. Lá no Nordeste é 1,2. Você vê nos meios, se for ondas de meios acústicos na crosta terrestre. Claro, o material é diferente. Aí você fala, não, na Colômbia é 0,93, o material é diferente. Aí a gente fala, poxa, o que a gente faz? Eu acho que é 1, você acha que é 1,2, você acha que é 0,93 e tal. Então a gente diz, ok, C é constante, mas eu não sei qual é. Então a gente vai dizer, ó, C tem a distribuição normal de média 1 e um certo desvio padrão. Beleza? E eu vou tentar dizer o que eu sei dessa equação. Tá, aí eu falo o seguinte, olha, o dado inicial é senoidal, tá? Então, se o dado inicial é senoidal, é tipo essa exponencial aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte antes. Eu vou dizer que a solução é uma amplitude vezes esse cara. Mas esse C daqui é aleatório. Agora, se eu coloco isso aqui nessa equação, isso aqui vira um oscilador com uma frequência aleatória. Porque esse ômega nada mais é do que C vezes K. Certo? Bem, se você tem esse cara aqui, um oscilador aleatório, né, você acha isso em livros de probabilidade, que o valor esperado desse modo de Fourier, a esperança matemática, é dada por isso aqui. E olha, tem um decaimento no tempo. Então, quando o tempo for para infinito, a amplitude dessa onda vai para 0. Tá? Isso é verdade ou não? Está aqui, as contas, não tem nada errado na conta. Então, eu queria ter visto esse exemplo quando eu comecei a estudar esse problema, fui ver depois. Então, vamos dar uma olhada, tá? Olha aqui, deixa eu plotar para vocês esses modos aqui para frequências aleatórias. Então, eu peguei 250 frequências diferentes com desvio padrão de 0,2 e fiz a média. E olha a amplitude da média, decai no tempo indo para 0. Tá, isso aqui é um bando de senos, ó aqui um seno, ó. Depois aqui tem um outro, com essa... E o que está acontecendo é o seguinte, olha que a amplitude de nenhum dos senos está decaindo, mas a média de todos esses senos, com uma pequena defasagem, gera um cancelamento de fase. Logo, a média é uma função que está indo para 0, que é essa daqui. Tá? Aqui eu aumentei mais ainda. E ó, foi para 0 mais rápido. Se eu pegar um pulso, olha só esses pulsos aqui, e fizer eles simplesmente distribuídos aleatoriamente de acordo com uma gaussiana, e fizer a média deles, a média dá esse pulso branco aqui, que parece que tem atenuação. Mas não tem, está aqui. Ou seja, eu estou fazendo a média da maneira errada. E é daqui que a gente aprende,
e aí uma coisa está no seu artigo, não no seu, mas no seu, que a maneira de fazer a média certo é viajando com o pulso e não parado como aqui, vendo só os pulsos passando e tirando a média. Porque se eu estiver viajando com o pulso, ó, nenhum dos pulsos está amortecendo, tá certo? Mas olha a média deles. Olha aqui, se eu tiver um desvio padrão maior ainda, olha o que faz. Aqui eu vou botar mais pontos, olha. Nenhum dos pulsos está diminuindo de amplitude, mas a média dele está. Então, para consertar aquele problema, esse aqui, o que a gente faz para consertar esse problema? Eu acabei de aprender que eu estou fazendo a média errado desse problema. Que eu estou fazendo a média paradinho e vendo todos os senos e cossenos passando, ou todos os pulsos gaussianos passando e tirando a média. E aí parece que eles estão amortecendo quando não estão. Parece que estão não amortecendo, sob difusão quando não estão. Então eu estou fazendo a média errado. Agora, vamos aprender a fazer, vamos fazer a média certa, que a gente meio que já sabia que era para fazer assim, mas minha intuição, eu sabia que era certo, mas esse exemplo geral é o seguinte, deixa eu fazer a média viajando com a onda. Certo? Que é um pouco... Então, olha só, se eu viajar com a onda, eu vou então colocar nesse problema aqui o tempo de viagem. Então, olha lá. Olha aqui, x' é o tempo de viagem, que é 1 sobre c. Mas esse aqui até é constante, mas não importa. Se eu fizer nessa variável, essa equação é escrita assim, ó. Todo mundo viaja com velocidade 1. E aí, se eu fizer a média aqui, eu vou ver todas as ondas com a mesma velocidade, porque é o tempo de viagem. Vai ser, certo? E aí eu não vejo mais aquela atenuação. Então, aquela atenuação era uma atenuação espúria, de eu estar fazendo a média da maneira errada. Então, por isso, se você no meio aleatório fizer a média parado, você vai ver um coeficiente de difusão que é superestimado, porque vai ser o coeficiente de difusão do ralador de onda mais uma componente de eu estar fazendo a média errado, por eu estar parado. Então eu preciso estar viajando junto com a onda para fazer a média, para ver a difusão correta. Tá claro? Por esses exemplos. Tá bom? Então aqui, ó, centrado sobre a onda. Tá? Aí a gente não vê mais isso aqui. Então vamos voltar para esse problema de onda aqui. Olha aqui um exemplo. Então aqui é equação de Boussinesq com linear. Mas na verdade, para fazer o cálculo no computador, a gente pegou e começamos primeiro com um caso hiperbólico, mas a gente botou o alfa e o beta bem pequenininho. Eu falava brincando com o Juan Carlos Munhoz, que esteve aqui, né, que foi o primeiro aluno que trabalhou nisso, que a gente falou assim, olha, vamos fazer o caso hiperbólico primeiro, mas vamos botar o coeficiente alfa e beta bem pequenininho para ele ficar dormindo e não participar da dinâmica, mas para deixar ele lá, também para ver se o método numérico funciona bem. Tá? E aí aqui nesse gráfico aqui, ó, tem o dado inicial, essa gaussiana, e tem uma gaussiana que propagou sobre o fundo plano por uma distância bem longa, fundo plano. E a gente não consegue ver a diferença. Isso é com um modelo hiperbólico linear. Então isso é para mostrar que o nosso método numérico está com a resolução boa, não tem dissipação nem dispersão numérica. Tá? A onda é uma onda viajante. Você não consegue ver a diferença. Tá? Aí depois, a gente colocou essa onda sob um fundo aleatório daqueles tipos que eu mostrei para vocês. Tá? E aqui, esse gráfico aqui tem uma integral de Fourier, que é do artigo que o Hugo está lendo, e o método numérico com tudo. Duas curvas, você não consegue ver a diferença. Ou seja, na teoria, essa curva daqui é o dado inicial, que é esse F daqui, convoluído com uma gaussiana. Essa é a aproximação para a onda transmitida. E a outra curva é simplesmente resolver o método numérico e deixar ele correr. Olha que beleza, bate em cima. Então está realmente no regime de difusão aparente. Aí, com os colaboradores, os dois, o Fouque e o Garnier, né, os dois do artigo do livro, a gente foi e resolveu esse problema de uma lei de conservação não linear com uma topografia aleatória
e vimos o seguinte, que se eu estiver no fundo plano, a minha onda começa a formar um choque. Olha aqui o choque, tipo Burgers. Aqui são vários perfis em tempos diferentes que a gente botou junto para poder ver a onda inclinando, tá bom? Então, isso aqui são para tempos diferentes, mas a gente centrou para ver, ó, aqui o choque começando a formar. Quando a gente coloca essa mesma solução, então eu estou chamando isso aqui, ó, um perfil de Burgers invisto. Quando a gente bota essa mesma solução sobre o meio periódico, o meio aleatório, que tem difusão aparente, olha só, a gente tem um choque viscoso, a onda deixa de inclinar. O que esse choque viscoso parece? Parece, quer dizer, isso aqui é análogo à tangente hiperbólica do exercício de vocês. Só que não tem viscosidade aqui. Tá claro? É uma viscosidade, estou botando aqui, ó, viscosidade aparente, porque viscosidade é um termo de difusão. Então, a gente está resolvendo essa equação, não tem viscosidade, mas esse coeficiente na escala correta, rápida e desordenado, sem estrutura, faz isso aqui. Se fosse periódico, o que vocês imaginariam que fizesse? Se esse H aqui fosse periódico e rápido, o que ele faria com essa solução aqui? Em primeira aproximação e pela experiência que vocês tiveram no curso. Tenho quase certeza que vocês vão adivinhar certo ou eu vou consertar pouca coisa. Quase nada, talvez uma coisinha. O choque, então vamos lá, você acha que o choque ia formar do mesmo jeito, não ia? Quase nada com respeito a qual também? Peraí, já até respondi para vocês. Se eu botasse periódico aqui, quase nada com respeito a esse ou a esse? Um de vocês achou, você achou de abaixo e o Hugo achou de cima. Vamos lá, vamos discutir porque é um ótimo exercício. Por que o de baixo ou por que o de cima? Vai lá, você fala. O Hugo já deu uns palpites e agora você dá o seu palpite. Por que você acha que se eu tiver o fundo periódico vai dar o aqui de baixo? Pode falar errado, mas fala. Por que você achou? Não sabía cómo explicarlo. O que a gente viu no fundo periódico rápido? No sé lo mismo que usted estaba explicando ahorita, como que de alguna forma cancelarían no sé cómo explicarlo. Bem, uma coisa que a gente sabe, de maneira mais simples, é que a gente viu que para o fundo periódico rápido, aquela onda solitária não gera reflexão. Tá? Então, se não gera reflexão, talvez não vai ter o mecanismo de reflexão que é aqui, então talvez é que nem aqui, vai quebrar. A diferença é que, ou parecido com a onda solitária, o que a onda solitária fazia era que ela não mudava, mas ela andava mais devagar, com uma velocidade diferente. Então, eu acho que, dependendo da escolha do fundo periódico aqui, você consegue gerar um meio homogeneizado em que a onda quebra, mas vai andar mais devagar. O que é fantástico, e isso é um paper do Levesque com o colaborador, é que tem como você escolher um fundo periódico. Ele não fez para essa equação, mas eu tenho quase certeza que funciona, eu também não fiz. Ele fez para uma outra desse tipo. Você tem como escolher um fundo periódico rápido, no qual você tem uma dispersão efetiva. Tá? E aí, o que o Levesque mostrou foi para para um sistema hiperbólico com um coeficiente periódico rápido, gerando uma dispersão efetiva, ele conseguiu achar uma onda solitária para um sistema hiperbólico. Ou seja, a onda não quebrava por causa da dispersão aparente. Então, o que acontece é que, da maneira que você ordena as coisas, em primeira aproximação, pode aparecer, digamos assim, um coeficiente, nas suas expansões, um coeficiente que pode, se o termo dominante for derivadas pares, é do tipo difusão, ou se o termo dominante for tipo derivada ímpar, é do tipo dispersão. Certo? Se a primeira derivada de uma série de Taylor do cancelamento, se o primeiro termo de correção for tipo xx, é difusão. Se for xxx, é dispersão. Tá? Então tem um artigo que até eu dei no curso que eu dei lá no MIT, que era um de leitura, que eu pensei em dar para vocês, do Levesque, em que ele mostra isso, que um sistema desse tipo pode ter uma onda solitária, mesmo sem ter um termo de dispersão. Porque você cozinha os termos
de tal maneira que o termo dominante não seja de fusão, mas sim seja de dispersão. E aí quem tem não linearidade e dispersão aparente consegue gerar uma onda solitária. Muito bonito também. Ok? Faz sentido a história? Sem ver os detalhes? Tá? Então vamos lá. Daqui a pouco o tempinho está acabando. Então agora aqui é reversão temporal. Então eu já mostrei isso para vocês, não já? Né, que o cara fala, grava aqui e manda o sinal de volta. Então, na verdade, a reversão temporal, os últimos serão os primeiros. Eu mostrei também para vocês essa câmera acústica, não mostrei? Né, que aqui você emite o som aqui, gravou nesses transdutores que fazem o playback e isso vai refocalizar aqui. Né? Tem a pedra no rim, que pode estourar. Vocês viram isso também, não é? Que o médico aumenta aqui a amplitude. Isso aqui é a acústica submarina, onde também se faz a refocalização. E deixa eu falar um fenômeno que os matemáticos e físicos descobriram, que é o seguinte. Imagina que você tem, e que a matemática para isso, você tem aqui o que se chama um espelho, onde você vai gravar o teu sinal. Então pensa que isso aqui é uma onda acústica, aqui está alguém falando, a fonte pontual, vem essas ondas aqui, e por teoria dos raios, só esse feixe que está aqui é que vai bater no anteparo e o microfone vai gravar. Esse raio daqui foi embora. Tá? E aí você pode pegar, fazer o playback e fazer refocalizar aqui. O que é lindo e não intuitivo a princípio é que é melhor fazer o experimento de refocalização num meio aleatório, ou seja, bagunçado, do que no meio homogêneo. E é o que foi observado aqui nesse caso aqui na acústica submarina. Esse ponto de refocalização aqui, ó, ele mandou um sinal, gravou isso aqui, mandou de volta e refocalizou aqui. Esse grau de refocalização aqui foi surpreendentemente bom. Isso aqui foi feito no oceano mesmo, perto da Itália. E a explicação para isso é que, na verdade, o fundo, a bagunça da região ajudou. Aí por quê? Como é que a bagunça ajuda? E a razão é essa daqui. Que se você esperar um tempo grande o suficiente para gravar o eco que está batendo o suficiente, então se a dissipação do meio não for muito forte, e você esperar um tempo suficiente, pode-se mostrar que num meio bagunçado, não só você escuta os raios que vêm direto, como esse aqui, mas esse raio que iria para fora, de repente bate alguma coisa e vem para cá. Esse raio que é para fora, ou esse aqui, bate alguma coisa e vem para cá. E apesar de ser intuitivo, talvez a probabilidade de bater para fora ou bater para dentro é a mesma, mas eles provam que, na verdade, se você esperar um tempo grande o suficiente, você certamente vai escutar mais do que você escutaria no meio homogêneo, o que te dá a impressão de ter um espelho de gravação muito maior do que o verdadeiro. Então, isso eles chamam de super resolução. Aqui, ó, Super Resolution in Time Reversed Acoustics. Tá? Então, e é o outro nome que eles usam, e esse nome vocês vão entender, se chama multicaminhos, multipathing. Por quê? Porque como os raios batem e dobram, esse regime daqui é como se ele pegasse só esse número de raios aqui. E esse regime daqui vai pegar mais raios, então é multi-raios, multipathing, multicaminhos. Então é super bacana, ou seja, você fazer esse tipo de experimento num ambiente bagunçado é melhor do que num ambiente homogêneo, porque no ambiente bagunçado você tem chance de escutar mais do que no ambiente homogêneo. Faz sentido? No ambiente homogêneo você só vai escutar o que chegar direto em você. Não tem possibilidade de voltar. Então, lindo, né? Muito, muito legal. Tá? Então, aqui as simulações de reversão temporal que eu fiz, na época eu comecei trabalhando com Foucault, depois com Garnier. Então, eu vou pegar essa onda que voltou, vou esquecer isso aqui, vou resolver o mesmo problema e vou ver que eu consigo refocalizar essa onda aqui, ver uma miniatura dela. E está aqui, ó.
Eu mandei, aqui está a topografia, ela começou a acumular aqui, ó, pum, apareceu uma copiazinha da onda. Para isso tem teoria, quando eu comecei a trabalhar nisso, já tinha teoria do Jean, que eu estava trabalhando com Fouque, e ele com o ex-aluno dele, Jean-François Clouet, 97, também não é nem tanto tempo assim atrás, né, em pesquisas falando, são 20 anos para vocês, é muito tempo, para mim que sou velho não é muito, mas né, a gente usou a teoria deles para verificar no computador. E deixa eu contar um pouquinho rapidamente da teoria deles. Isso aqui parece umas fórmulas cabeludas, mas eu vou contar só um pouquinho, que vocês vão entender um pouquinho como é que a teoria começa a funcionar. Depois a parte técnica probabilística é difícil e eu vou deixar para lá. Mas só como é que se monta a teoria. Olha só, porque vocês vão entender. Olha aqui, o dado, isso aqui é a transformada de Fourier do dado inicial. Tá? F. E isso aqui é o coeficiente de reflexão para cada frequência do dado inicial. Então, pega o teu dado inicial, se ele é uma gaussiana, pega primeiro o E elevado a I kx da tua gaussiana, pega a amplitude dele e vê qual é o coeficiente de reflexão dele, que é aquele exercício que a gente fez na aula passada, de certa maneira. Tá? Não é bem assim que é mais complicado, porque tem várias interfaces. E aí, esse sinal, esse B aqui, que é integral, esse aqui é o sinal refletido, a história no tempo do sinal refletido aqui na bolinha vermelha. Então é como se eu estivesse sentado num barco aqui, vendo o que está voltando de ondas refletidas. Tá? A expressão para essa onda refletida é a soma de todos os sinais refletidos para cada amplitude do meu dado inicial, transformada de Fourier no tempo rápido. Certo? Esse é meu sinal refletido. Só que esse agora vai virar o meu novo dado inicial. Certo? Que é isso aqui que eu vou fazer, ó. Esse é meu novo dado inicial. Então eu vou usar essa fórmula de novo, que agora eu quero calcular a reflexão da reflexão. Então esse B é o novo dado inicial, ele vai fazer o papel do F chapéu. Certo? Mas então eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar de G o meu B que eu escutei por um tempo t0. Então está multiplicado por essa função que é uma função quadrada, que é só o tempo que eu escutei. Tá? Esse aqui é meu novo dado inicial, então essa fórmula daqui é igual a essa. Então, esse aqui é a transformada de Fourier desse dado inicial aqui, que aí eu boto nessa fórmula de novo, e aí fico com isso aqui, e aí tiro a esperança matemática. Então, você vê que a esperança matemática do B0 revertido no tempo é essa integral complicadíssima, onde quando eu tiro a esperança matemática disso aqui, substituída ali e tal, fica essa função de correlação aqui do coeficiente de reflexão. E é esse bicho daqui, no limite que epsilon vai para zero, que esse pessoal sabe tirar, fazer o teorema central do limite e calcular a esperança matemática deles, e é não trivial. E tem uma componentezinha aqui, ó, de fase estacionária, Riemann-Lebesgue, que em português, em poucas palavras, diz: você tem que gravar o sinal, você tem que olhar para esse sinal exatamente no mesmo tempo que você gravou, que aí você mata esse cara daqui. Tá? Então, ok. Então, fazendo isso, o Clouet e o Fouque chegaram a uma fórmula, a teoria é sofisticada, mas chegaram a uma fórmula muito simples. Eles falaram que o perfil de onda revertido no tempo é essa integral de Fourier do dado inicial multiplicado por esse núcleo que depende da função de correlação do meio e do tempo de gravação. Note que se o tempo de gravação for para o infinito, isso aqui vai para 1 e eu recupero o meu dado inicial. Então aqui umas simulaçõezinhas só para mostrar isso, a gente vai parar daqui a pouquinho. Então olha aqui, ó, aqui eu estou mandando uma gaussiana, aqui eu tenho a difusão aparente, é o primeiro problema que eu vou chamar o problema direto. E aqui gravei o sinal refletido. Agora faço a reversão temporal, vou mandar esse sinal refletido para a mesma equação e olha o que saiu. Saiu isso aqui. Agora eu vou comparar isso daqui com essa fórmula daqui que saiu da teoria deles, que é a esperança matemática do sinal refletido, blá blá blá. Está aqui, ó. Ó, aqui o dado inicial, a solução numérica, que é a pontilhada,
e a solução teórica, que é essa linha cheia daqui dessa integral. E por que que tem menos? Por que ela é menorzinha? Eu já falei isso, mas vou repetir, porque eu esqueci toda essa energia daqui e a gente jogou fora. Então é claro que a energia que está aqui é muito menos do que essa da original. Tá? E a única diferença, perdão, que aqui é a gaussiana, mas aqui eu estou comparando a forma para a derivada da gaussiana. Tá? Essa é a única diferença. E aqui é uma outra coisa legal que a teoria probabilística prevê. A teoria probabilística prevê que a reversão temporal, que nem a difusão aparente, a forma da onda independe da topografia que eu sorteei. Olha aqui é a reversão temporal para 10 topografias diferentes, da mesma classe. E olha aqui a onda revertida é a mesma, isso aqui é o ruído, porque o epsilon numérico é finito. Tá claro que isso aqui são 10 exemplos diferentes disso aqui. Ou seja, são 10 exemplos de topografia diferente, mas da mesma classe, do mesmo tipo. E a solução independe, tal e tal. E isso aqui é uma simulação que foi feita com Daniel Alfaro, mostrando que se o tempo for longo o suficiente, volta tudo. Então, aqui a gente mandou uma onda, está aqui ela, difusão aparente, vai sumindo. A gente aqui gravou o eco, mandamos o eco de novo, ela começou a refocalizar, e aí tem uma onda azul aqui que não dá para ver nessa escala. Vou mostrar na próxima gráfica, vou comparar a onda refocalizada com a onda original. É a mesma coisa. Então, realmente, essa fórmula daqui dizendo que quando o tempo vai para o infinito eu recupero tudo, aqui está confirmado no computador. Só uma vez, você manda a onda, espera um tempão, aí tudo que voltou, você manda de novo, volta uma cópia do dado inicial. Tá? E aí é isso. Eu acho que vou parar aqui. Isso aqui é ondas solitárias em grafos, que é uma coisa que eu não expliquei muito bem, e tem que ver, enfim, isso é uma informação demais para vocês. Eu acho que vou parar aqui. E é isso. Eu acho que tem material que vai ajudar vocês um pouquinho também, né?